Bucólica Oitava de Virgílio. Nesse trabalho eu vou falar um pouco sobre o autor, a obra, um pouco do contexto histórico e, para finalizar, vou apresentar uma proposta didática com a Bucólica Oitava para o 8º ano. Públio Virgílio Marão. Vida e contexto histórico. Virgílio nasceu em 70, nos Andes, e nasceu de uma família não tão pobre, mas não tão rica, com dinheiro suficiente para poder conseguir mandar Virgílio para estudar em Roma. E ele estava em Roma durante as guerras civis. Então ele viu todo aquele contexto de guerra em que Roma estava inserido. Em 43 a.C., ele regressa à sua terra natal e descobre que as propriedades da sua família foram confiscadas e distribuídas a veteranos do exército. Com isso, ele começa a escrever em 42 e 39 as bucólicas, mas ele escreve as bucólicas de uma forma um pouco diferente, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Depois, por intermédio de Anísio Polião, junta-se ao Círculo de Mecena. Esse Asínio Polião, ele é importante também para a Bucólica Oitava, porque ele faz uma exortação a ele. Entrando no Círculo de Mecena, a situação financeira de Virgílio melhora um pouco e ele começa, de 36 a 29 a.C., a escrever as Geórgias. E citado pelo imperador Augusto, um pouco depois, ele resolve criar uma epopeia. Então de 30 a 19 a.C., ele escreve a Eneida, e ele escreve a Eneida durante esse tempo, resolve para a Grécia para poder ter mais embasamento, poder ver os lugares, né? E só que ele acaba adoecendo e em 19 a.C. ele morre em Brundísio. As bucólicas. A bucólica, ela vem de bus, que é boi, mas ela vem com o sentido que é algo sempre referente àquilo que é rústico, àquilo que é pastoral. Então nós temos as poesias bucólicas, as artes bucólicas, as músicas bucólicas, tudo que remeta a esse ambiente pastoril. O gênero bucólico. A poesia que fala sobre a natureza, o pastor, o amor. O gênero começou com Teócrito, de Siracusa, no século III a.C., como forma de pequenos idílios escritos em metros datílicos. A temática desses idílios era sobre a natureza da vida pastoril, os pastores e seus amores. Lembrando que idílios são pequenos esquetes, são imagens, são quadros. Quando Teócrito resolveu fazer esses pequenos idílios, né, sobre a vida pastoril, ele estava pensando nas tragédias, no contexto teatral da época. Então, ele fazia pequenas imagenzinhas, pequenos quadros para serem interpretados. Virgílio, tendo como modelo Teócrito, começa a escrever suas eclogas bucólicas em 42 a.C. E influenciado pelo seu contexto, porque ele tinha acabado de perder as terras da família, então ele se viu pobre, ele muda um pouco a temática de Teócrito. Enquanto Teócrito falava sobre a natureza, sobre pastores, sobre os amores, Virgílio também vai falar sobre isso, só que com um contexto mais mitológico, com teorias filosóficas, fazendo uma certa intervenção literária e política. Lembrando que eclogas são poemas que foram escolhidos, foram selecionados criteriosamente por Virgílio, pelo próprio autor. Então nós temos uma diferença entre os idílios e as eclogas. Mas tudo no gênero bucólico. Virgílio, as eclogas, a poesia bucólica de Virgílio vão ser caracterizadas
em duas formas diferentes. A primeira, nós temos uma temática mais pastoril, em que ele vai se remeter mais ao modelo grego, ao Teócrito, e a segunda, que vão ser temáticas mais alegóricas, mais artificiais e profundas. Entrando agora um pouco na bucólica oitava, a tradução que nós temos aqui é de Maria Isabel Rebelo Gonçalves, e a bucólica oitava são dois cantos, na realidade, é uma única bucólica, mas são dois cantos pastoris de amores infelizes. O primeiro canto acaba em tragédia. O pretendente rejeitado atira-se ao mar do alto de uma falésia. No segundo, diretamente inspirado no Idílio 2 de Teócrito, a amante abandonada recorre a artes mágicas e acaba por conseguir o regresso do amado. Então, agora nós vamos iniciar aqui a leitura da bucólica oitava. Falaremos dos cantos dos pastores Damon e Alfazibeu, que a novilha, esquecendo-se da erva, admirou, enquanto competiam, dos linces átones, atônitos com o seu canto, e dos rios que, mudados, pararam o curso. Falaremos do canto de Damon e Alfazibeu. Quer tu estejas a atravessar os penedos dos grandes Tímavo, quer avances pela costa do mar Ilíria, chegará alguma vez o dia em que me seja consentido cantar os teus feitos? Chegará o dia em que me seja permitido espalhar por todo o orbe os teus versos, únicos, dignos do coturno de Sófocles? Em ti está o meu princípio, o fim. Aceita os versos compostos por tua exortação e consente que esta era cinja a sua fronte, entre loureiros de vitórias. Então, tu, nesse caso, é Asínio Polião. Então, esse segundo estrofe é uma exortação a Asínio Polião, dizendo que ele é merecedor de vestir, ele é merecedor de honrarias por tudo que ele passou, pelas suas honras, e também é merecedor por seus poemas. Essa primeira estrofe, ela está introduzindo o poema, está explicando o que vai ser cantado, e depois é uma exortação a Polião. Mal a fresca sombra da noite caíra do céu e o orvalho, tão grato ao rebanho, descera sobre a erva macia, quando Damon, apoiado no seu cajado de oliveira, começou assim: Nasce, Lúcifer, e traz contigo o dia criador. Enquanto, enganado pelo amor não correspondido da minha companheira Nisa, me queixo e, morrendo, invoco os deuses nesta hora extrema, embora de nada me servissem tais testemunhas. Começa comigo, flauta minha, verso do Mênalo. Nós podemos perceber aqui que temos um refrão, versos do Mênalo se refere aos versos bucólicos, então Mênalo se refere a bucólico, então ele está pedindo para que os versos bucólicos comecem a cantar com ele junto com a flauta. Lúcifer aí é uma referência ao planeta Vênus, à estrela alva, e Nisa é a pastora, a mulher dele, no caso, né? Aqui nós podemos ver diversos elementos naturais da bucólica, como o céu, o orvalho, o rebanho, a erva macia, e esses elementos bucólicos, esses elementos pastorescos, eles vão estar em toda a poesia. Então, em toda a poesia, em toda a canção, é possível ouvir
é possível perceber esses elementos. O Mênalo tem sempre um bosque melodioso e pinheiros sussurrantes. Ele ouve os amores pastoris. Também os ouve Pan, aquele que primeiro não deixou as flautas inertes. Começa comigo, flauta minha, versos do Mênalo. Nisa dada a Mopso, que não esperemos nós amantes. Nos tempos vindouros juntar-se-ão grifos com cavalos e tímidos gamos virão beber com os cães. Começa comigo, flauta minha, versos do Mênalo. Mopso, cã, corta novos archotes. Trazem-te a esposa, espalha nozes, marido. Por ti, Héspero abandona o Eto. Começa comigo, flauta minha, versos do Mênalo. Aqui nós temos Pan, que é a divindade bucolesca, né? A divindade pastoril. Depois nós temos Mopso, que é o pastor, marido de Nisa. Nós temos também essas nozes, né? Que representam a fertilidade. E aqui está se referindo ao casamento, no caso, né? Héspero é a estrela da tarde, é o planeta Vênus também. Eta é um monte entre a Tessália e a Dóride, que está ligado ao mito de Hércules. Então, Héspero vai abandonar esse lugar por ela. Ó mulher casada com um marido digno de ti, enquanto todos desprezam e te provocam ódio à minha flauta, as cabrinhas, as minhas sobrancelhas e surtas, e a longa barba, julgas que nenhum dos deuses se preocupa com as coisas humanas? Começa comigo, flauta minha. Versos do Mênalo. Vi-te pequena com a tua mãe, a colher maçãs orvalhadas. No nosso cercado, eu era o vosso guia. Já ia nos meus 12 anos e podia, do chão, alcançar os ramos frágeis. Mal te vi, fiquei perdido. Apoderou-se de mim um desvario fatal. Começa comigo, flauta minha, versos do Mênalo. Então, aqui... muita coisa pra falar. Agora sei o que é o amor. Menino que não é da nossa raça nem do nosso sangue, deram-no à luz, em duros penedos, ou a Tímaro, ou a Ródope, ou os garamantes do fim do mundo. Começa comigo, flauta minha, versos do Mênalo. O amor cruel ensinou uma mãe a macular as mãos com sangue dos filhos. Tu, mãe, também és cruel. Será mais cruel a mãe ou esse menino perverso? O menino é perverso, mas tu, mãe, também és cruel. Começa comigo, flauta minha, versos do Mênalo. Esse amor a que ele se refere, ele está se referindo ao Cupido, né? A divindade do amor. Tímaro e Ródope são montes, então uma outra característica do gênero bucólico, trazer as montanhas. Garamantes é um povo africano que, considerado nesse caso, né, o povo do fim do mundo. E essa mãe a quem ele está se referindo é Medeia, que acabou por matar seus filhos para poder vingar-se de Jasão. Que o lobo passe agora a fugir das ovelhas, que os carvalhos robustos produzam maçãs de ouro, que o álamo de flores de narciso, que a casca da margueira, exude ambar untuoso, que as corujas rivalizem com os cisnes, que Títiro seja Orfeu, que Orfeu esteja nos bosques e Árion entre os golfinhos. Títiro aí ele está se referindo a ele mesmo, Títiro Virgílio,
Então, nesse caso, ele está se referindo a ele. Orfeu é um poeta mítico de Trácia e Árion é um citeredo de Lesbo que, numa viagem, ao ser assaltado por marinheiro, pediu para cantar, para tocar sua flauta, e o golfinho ouviu e salvou ele, levando-o até as terras. Estes, os versos de Damon, dizem-nos Piéride, o que respondeu a Fasibeu: nem todos somos capazes de tudo. Traz água, rodeia o alto com uma fita macia, queima a verbena. Opa, esqueci uma coisa. Que tudo se mude em mar. Adeus, bosques. Vou precipitar-me nas ondas do cimo, de um alto monte. Receba estas últimas dádivas de um moribundo. Acaba, flauta minha. Acaba os versos do menino. Então aqui o poeta não, o pastor dá indícios de que se suicidou, né? Receba esta dádiva de um moribundo, e lá no começo do poema ele falou que desejava morrer, né? E aqui ele pede para que a flauta acabe, para que acabe os versos do Mênalo, para que acabe com esses versos bucólicos. E com essa pequena mudança do refrão, termina a primeira parte da bucólica oitava, e agora inicia-se a segunda parte da bucólica oitava, que é a bucólica da feiticeira tentando trazer o seu amado pastor de volta. Estes os versos de Damon dizem-nos Piérides, o que respondeu ao Fesibeu: nem todos somos capazes de tudo. Traz água, rodeia o altar com uma fita macia, queima verbena untuosas e incenso macho, para eu tirar o juízo ao meu companheiro com sacrifícios mágicos. Nada que falta, e não sei palavras mágicas. Trazei da cidade para casa, versos mágicos. Trazei Dáfne. Novamente aqui nós temos um refrão e nós percebemos os elementos aqui, né, do sacrifício mágico, do ritual mágico que vai ser feito para trazer o companheiro da Dáfne, para trazer o Dáfne de volta, né? Os versos mágicos podem fazer descer a lua do céu. Circe transformou os companheiros de Ulisses com versos mágicos. A fria serpente estoura nos prados com magia. Trazei da cidade para casa, versos mágicos. Trazei Dáfne. Então Circe foi uma feiticeira que transformou os companheiros de Ulisses em porcos. Primeiro rodeia as tuas imagens com 3 fios diferentes, cada um com 3 cores, e passeio 3 vezes à volta do altar. O número ímpar agrada as divindades. Trazei da cidade para casa, versos mágicos. Trazei Dáfnis. Então, aqui ela salienta que o número 3 é um número que agrada a divindade. Então, miticamente, o número 3 é um número bom. Amárilis ata estas 3 cores com 3 nós e diz: ato as cadeias de Vênus. Então, isso é uma fórmula, né? Para continuar, uma fórmula do rito para poder continuar, intensificando o número 3. Trazei da cidade para casa, versos mágicos. Trazei Dáfnis. Tal como estas argila endurece e esta cera se derrete com o mesmo fogo, assim acontece a Dáfne com o nosso amor. Espalha a farinha salgada e acende com pés o loureiro estaladiço. O malvado do Dáfne abrasa-me e eu queimo este loureiro por Dáfnis. Trazei da cidade para casa, versos mágicos.
trazei Dáfnis. Continua aqui com o ritual, trazendo diversos elementos para esse ritual, farinha, loureiro, argila que endurece. Que se aposse de Dáfnis o mesmo amor que leva a novilha, cansada de procurar o boi pelos bosques e remotos lugares sagrados, a cair, esgotada, à beira das águas de um regato, sobre a verde erva dos pântanos, perdida sem pensar em se abrigar da noite, que se aposse dele amor semelhante e que eu não procure em curá-lo. Não me preocupe em curá-lo. Trazei da cidade para casa, versos mágicos, trazei Dáfnis. Então aqui nós temos diversos elementos bucólicos, novamente, como novilha, boi, bosque, lugares sagrados, beira da água, ervas, vários elementos bucólicos que não necessariamente está falando muito bem. Assim, parece um pouco... Vou botar aqui porque é elemento bucólico, mas acho que fica um pouco perdido. Estas coisas que o malvado um dia me deixou, gratas lembranças suas. Confio-te agora, ó terra, na soleira da minha porta. Dáfnis é-me devido por este penhor. Trazei da cidade para casa, versos mágicos. Trazei Dáfnis. Estas ervas e estes venenos, colhidos no ponto, foram-me dados por Meres. Nasce no ponto em grande quantidade. Com eles vi muitas vezes Meres transformar-se em lobo e esconder-se nos bosques. Vi muitas vezes fazer sair as almas do fundo do sepulcro e transportar para outro lugar searas semeadas. Trazei da cidade para casa, versos mágicos. Trazei Dáfnis. Meres era um grande feiticeiro que podia até se transformar em lobisomem, então era um feiticeiro muito legal, muito maneiro mesmo, né? E aqui, como a gente pode ver, ó, transformar-se em lobo, no caso lobisomem, esconder-se nos bosques, ele podia transportar as almas, então era um feiticeiro muito poderoso. Leva as cinzas lá para fora, Marilis, e deita-as por sobre a cabeça, para a corrente do rio. Não te voltes para trás. Alcançarei Dáfnis com elas. Mas ele não quer saber de deuses nem de magias. Trazei da cidade para casa versos mágicos. Trazei Dáfnis. Lembrando aqui que ela menciona que não pode olhar para trás. E isso remete a um outro mito, que é quando, não lembro a pessoa certa, vai tentar buscar a sua amada no Hades, e quando ele está quase saindo, ele olha para trás e a amada volta para o Hades, porque ele não podia olhar para trás. Então esse movimento de ressurreição em quase toda a mitologia não é possível, mas nesse poema acaba acontecendo, o que é bem interessante. Olha, quando ia levá-la, a cinza incendiou espontaneamente os altares com chamas trêmulas. Que seja de bom agouro. Não sei ao certo o que se passa, mas Ilax ladra a entrada. Acreditá-lo-emos, ou os que amam inventam os seus próprios sonhos. Parai, parai logo, versos mágicos. Dáfnis já vem da cidade. Então, novamente, Virgílio troca essa última frase do coro do refrão para poder dar essa encerração ao poema, né? Esse encerramento ao poema. Iniciando agora a proposta didática, eu vou falar sobre a minha proposta didática sobre um jogral da bucólica oitava de Virgílio. Lembrando que jogral, hoje, na didática, é uma proposta de oralidade para os alunos, mas na Idade Média, jogral era um artista
que cantava, que ganhava vida cantando, dançando, divertindo as pessoas. O jogral no 8º ano. Na prática de linguagem, nós vamos ter a leitura. No objeto de conhecimento, a relação entre textos, e na habilidade, a habilidade da educação infantil 69, língua portuguesa 30. Lembrando que isso é tirado da BNCC, então esses 3 próximos slides foram tirados da BNCC. E nessas habilidades eu quero que os meus alunos consigam comparar os dados e informações que essa bucólica traz e contextualizar esses dados. Eu quero que eles entendam, eu quero que eles interpretem, eu quero que eles identifiquem as coisas as características do gênero nessa bucólica e entendam a bucólica. Por isso que vai ser feita a leitura junto com os alunos. Na prática de linguagem e oralidade, o objeto de conhecimento vai ser a estratégia de produção, planejamento e produção de apresentações orais. Em habilidades, nós queremos que esses alunos consigam planejar as bucólicas, né? Planejar a forma que essa bucólica vai ser dividida, ensaiar e apresentar essa exposição oral que eles vão fazer. Em relação ao planejamento, eles vão fazer um planejamento e definição de diferentes formas de uso da fala, memorização com apoio da leitura ou fala espontânea. Ainda na prática de linguagem e oralidade, nós temos um outro objeto de conhecimento que é produções de textos orais, oralização. E na habilidade, nós queremos que os alunos consigam ler em voz alta textos literários diversos, incluindo a bucólica. Nessa leitura, ele tem que conseguir fazer essa leitura, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, as entonações indicadas tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráficos editoriais, como negritos, itálicos, caixa altas, ilustrações e etc. Eles também devem empregar os recursos linguísticos, paralinguísticos, cinésicos necessários aos efeitos de sentidos pretendidos, como ritmo, entonação, empregos de pausa e prolongamento, o tom, timbre vocal, eventuais recursos gestuais, pantonímias e referentes a esse gênero, tudo que for necessário a esse poema bucólico que acabamos de ler, que eles queiram incrementar, que eles percebam que é importante. Então seria legal estar dentro da habilidade, né? Então eles podem colocar, eu quero colocar uma pantonímia, eu quero colocar um som, eu quero gestualizar assim, quero pôr uma roupa. Está livre a forma como os alunos, a expressão, a criatividade, né? Como os alunos possam ser criativos em cima dessa bucólica. O jogral. Leitura colaborativa, dramatizada, musicada e ensaiada. O jogral consiste na dramatização de um trecho ou recitação de trechos de obra, realizada com os alunos divididos em grupos de vozes. Como é uma dramatização, o trecho deve ser memorizado e encenado como se fosse uma peça de teatro. Então, o jogral no 8º ano vai acontecer da seguinte forma. Num primeiro momento, o professor fará a leitura da bucólica 8ª junto aos alunos, a fim de esclarecer os textos e contextualizar os alunos na história. Por quê? Nós temos um poema um pouco longe, né, do vocábulo dos alunos, então esse professor tem que fazer essas referências, ele tem que buscar em dicionários junto com os alunos. O professor mediador tem que contextualizar o aluno e depois disso, junto aos alunos ainda, ele vai dividir a bucólica em estrofes. Já está meio que dividida, mas o professor apresentará essas estrofes para os alunos.
Os refrões serão falados juntos, todos os alunos falarão juntos como um coro. Depois dessa divisão em estrofe, cada aluno vai receber um trecho específico para recitar, memorizar, ensaiar. Cada aluno deverá ensaiar primeiro sozinho, depois em coletivo com a ajuda do professor mediador. Depois, os alunos que souberem também tocar algum instrumento poderão tocar, se quiser trazer ou não, para poder fazer um acompanhamento, as falas, as recitações. E, por fim, depois de ensaiados várias vezes, depois de memorizado, os alunos se apresentarão para outras turmas. Então, esse é o jogral, a leitura individual e coletiva, a leitura dramatizada de algum poema, de alguma escrita. E é esse jogral que eu pretendo trazer para apresentar o poema As Bucólicas de Ovídio. Esse foi o meu trabalho. Eu sou a Ariane, obrigada por ouvir até agora. E qualquer coisa, esses são os meus e-mails. Fica na paz.